Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 12 de junho de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente e na vivência e paravivência da megafraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz, e temos a honra de receber a professora Luimara Schmidt. A professora Luimara, ela é graduada em Direito e desempenha a função de auditora fiscal do trabalho, atuando nos projetos de inclusão de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É voluntária da Conscienciologia desde 99, já voluntariou no CIAJUC e na Unisim, docente desde 2002 e tenepsista desde 2004. É conscienciômetra docente e voluntária da Conscius, desde a fundação da instituição. Reside na Cognópolis do Iguaçu e é autora do livro Livre-Arbítrio e também do curso Verbete Ressexograma, um instrumento para otimizar a realização de reciclagens existenciais. E o tema de hoje é Conscienciograma e o Paradever do Intermissivista. Seja muito bem-vinda, professora Luimara, e agora eu passo a palavra para o professor Eliel. Bom, Luimara, é um prazer, uma satisfação estar aqui no programa Conteúdos do Paradireito. E aí, se você quiser dar as boas-vindas para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui. Eu agradeço a Juriscons a oportunidade e de vocês. Gostaria só de um pequeno ajuste. A Thaís, o verbete é livre-arbítrio. Ainda não falamos em livro livre-arbítrio, mas foi o impacto a hora que você mencionou a autoria de um livro com esse tema. Muito bom dia a todos e vamos em frente. Bom, Luimara, o seu tema é um tema que chama bem a atenção, né? Você fala sobre a questão do conscienciograma e o paradever intermissivista. Antes da gente começar a ter esse diálogo, você poderia explicar de uma forma mais simples o que é o conscienciograma e o que é o paradever intermissivista? Bom, quando nós falamos em conscienciograma, bem especificamente, trata-se de um livro, certo? Que foi escrito pelo pesquisador, professor Valdo Vieira. E ele levou 22 anos para escrever esse livro, porque ele não é uma leitura simples, ele é na verdade, um instrumento para autopesquisa e autoavaliação. É composto de 2.000 itens ou perguntas, e através das quais a gente pode se entender melhor. Então, nós vamos respondendo as perguntas e questionando a nossa própria forma de nos entendermos o mundo. E com relação ao paradever do intermissivista, então aqui nós temos dois conceitos que são neologismos, né, da conscienciologia. O termo intermissivista, ele se refere a pessoas, no caso consciências, que realizaram um curso intermissivo, ou seja, aqui entre vidas. Então, pelo paradigma consciencial, nós entendemos que nós não temos apenas essa existência, vivemos anteriormente, existências anteriores, e antes de estarmos nessa vida, passamos um período e algumas pessoas realizaram um curso
que aí a gente vem com essas informações, com esses anseios, sabe? Quando a pessoa que vem procurando algo. Então, isso está muito relacionado a quem realizou o curso intermissivo, e daí é o nome que a gente chama intermissivista. Do mesmo modo que a gente tem aqui deveres, né? A gente entende que para dever é um dever que foi ajustado a partir de um entendimento maior quando se estava no extrafísico, entendimento maior de si próprio e das condições possíveis de autoajustamentos, e aí se percebeu que algumas condições seriam muito salutares de serem realizadas nessa vida. E aí a gente entende isso como opções que a própria consciência, ou seja, eu mesma, por entender ser uma melhor condição, fiz para mim. Então, eu me designei uma tarefa, ou um compromisso, ou uma obrigação. Na verdade, que a gente chama de para-dever, é essa condição. Ok, professor Eliel? Muito bom, Luimara. Dentro desse contexto, né, uma coisa que eu acho interessante não deve ser uma coisa tão fácil, né, você se conhecer. E parece que o instrumento conscienciograma, ele leva você a esse autoconhecimento, essa coisa de se entender. E aí, eu queria trocar uma ideia contigo. Isso tem uma certa dificuldade, não é tão fácil a pessoa se conhecer. Como é que fica a tomada de decisão dos mecanismos da própria evolução da pessoa e os seus paradeveres? Como que relacionam essas duas coisas? Bom, acho que num primeiro momento a gente nasce sem ter a noção, a gente nasce sem ter a informação. E o que acontece? A partir do momento em que nós estamos num processo evolutivo, num caminhar, esse momento de nascer, se nós tivermos clareza, por exemplo, eu vou usar uma analogia. Hoje, se você fosse ter uma opção, você não iria selecionar as pessoas com que você prefere ter o convívio e as outras de quais você tomaria uma certa distância por uma opção? Pois bem, se nós pensarmos no processo evolutivo mais amplo, nós temos sim consciências com as quais a gente precisa e faz bem a gente se entender, ou seja, possivelmente em outras vidas a gente tenha tido alguns desentendimentos, desafetos, e nesse momento dessa vida é importante as reconciliações. Para isso acontecer, se a gente estiver com essa informação toda desse desagrado, muito provavelmente a gente tomaria essa distância. Por outro lado, no momento em que a gente está com o restringimento, não tem essa rememoração, a gente acontece de ter as relações e vai naturalmente realizando as recomposições, principalmente nascendo numa mesma família, porque essa é a condição mais próxima que a gente acaba não tendo muito como uma escolha. E em termos de convívio, a gente nasce em uma família e vai, pelo menos nos primeiros anos de vida, ter esse convívio. E nesse sentido, um dos elementos muito significativos quando a gente fala em para-dever é que a gente faça essas reconciliações, essas recomposições, esses ajustes com essas pessoas que são consciências que são do nosso passado e agora estão presentes novamente. Muito bom. Luimara, até que ponto a interprisão e a necessidade de interassistência estão nas entrelinhas, né, das nossas inter-relações e norteiam os para-deveres pessoais nossos no dia a dia? Essa pergunta, ela é muito boa, porque ela coloca a gente, assim, numa saia justa. Porque se nós pensarmos nessa entrelinha aí que norteia o convívio, isso vai ficando mais claro, no sentido de que é uma condição
que é inarredável. Então, inarredável porque você vai manter esses contatos, vai ter esses convívios no modo de uma interassistência. Então, nós crescemos, nós aprendemos e também nós ajudamos os outros. Então, essa condição, ela é de muita importância para saber o que nós devemos estar realizando em termos das nossas mudanças pessoais e as mudanças que nós temos para contribuir com os outros. Uma coisa que eu achei importante, Luimar, assim, porque o para-dever me chama muito a atenção da autorresponsabilidade, né? É quando eu não transfiro essa responsabilidade para outras pessoas e eu assumo as responsabilidades quanto às minhas ações e atitudes. Agora, quando se coloca do para-dever, dessas obrigações assistenciais com os outros e com a gente também, no dia a dia, o que dificulta a gente colocar isso no dia a dia? O que você acha que mais trava as pessoas de ter essa autorresponsabilidade em se assistir o outro diariamente? O que desvia a pessoa? Eu penso que o primeiro ponto é assim, o que é realmente um para-dever, né? Se a gente parar e for pensar, se a gente teve alguma experiência antes de nascer e ficou mais claro para a gente que, olha, nem tudo que a gente faz está mais adequado para esse processo da evolução como um todo. Então, nesse sentido, entender na prática o que é esse valor da inteligência evolutiva, que é uma inteligência mais ampla, a hora que a gente ressoma, ou seja, está aqui renascido no corpo físico, aí sim a gente vê que a reciclagem que a gente ambicionou quando estava no extrafísico, as ideias que a gente teve de pontos a melhorar, de talentos para serem utilizados, então quais são as competências que eu tenho para utilizar, e aí é que entra como utilizar isso nas relações. Então, a hora como é que eu vou estar utilizando essas qualidades e fazer com que esses talentos não fiquem apenas para o desenvolvimento do próprio egão, ou seja, das minhas ambições pessoais, e que isso transcenda para uma amplitude maior, e aí a gente vai estar chegando um pouco mais próximo do significado do para-direito, que é uma ampliação dessas condições aí para além da individualidade, mas a gente como uma parte do todo. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Muito bom, Luimara. Luimara, é o seguinte, dentro dos nossos blocos, nós temos algumas pensatas, e aí, na verdade, a gente acaba falando dessas pensatas e o entrevistado, né, o convidado, acabar comentando sobre essa pensata. Você quer que eu leia a pensata e você possa comentar logo em seguida? Por favor. Então tá. A pensata é: a unidade de medida do para-dever é a paradireitologia cosmoética. Léxico, para-dever, página 1215, volume 2. Você poderia comentar sobre essa pensata? Bom, eu acho que a hora que a gente começa a olhar o para-dever não como uma punição, se a gente olha pela ótica do para-direito, que a lei de causa e efeito, ela é muito simples. Eu tenho uma parede uma parede lisa na minha frente, eu pego uma bola de borracha e eu jogo nessa parede. Essa bola vai voltar. Na medida que eu atirar essa bola com maior intensidade, essa bola vai voltar com mais velocidade. Quanto mais força eu imprimir, mais isso vai retornar. Então, se eu entendo que essa lei de causa e efeito, ação e reação, ela funciona naturalmente com a física, né? E no sentido mais amplo, aí para a multidimensionalidade e as outras dimensões, eu vou estar entendendo que aquilo que eu estou realizando, que é inadequado e pode prejudicar o outro, que se eu causo um dano, eu vou necessariamente ter de realizar
uma reparação. Então, essa unidade de medida de para-dever, enquanto a essência de cosmoética do próprio para-direito em si, ela me parece muito ajustada, muito plausível, porque os ressarcimentos que a gente se tem enquanto oportunidade deixa de ser uma penalização. Então, o para-dever, sob a ótica do para-direito, ele não é de modo algum uma pena, ele é uma oportunidade. E isso que eu acho muito bacana, quando a gente começa a entender um pouquinho desse tema tão complexo, que a gente fala que são para-deveres conscienciais, né? E quando eu vou pensar em para-dever, normalmente, se a gente olhar pelo âmbito que a gente tem, que a gente é conhecido, o dever ele vem sempre como um peso, um fardo, um ônus. E fazer uma mudança desse entendimento é algo que não é assim tão simples. A gente precisa refletir, ampliar a cognição, entender um pouco melhor e se colocar, de fato, diante desse funcionamento mais naturalizado entre vidas e mesmo numa própria condição que a gente tem hoje, no momento que a gente está vivendo, momento de pandemia, as minhas ações, elas impactam nos outros. Também as minhas omissões, né, no uso de asepsia, nos autocuidados, elas também podem impactar diretamente no outro. Então, cada vez mais a gente fica claro, o meu direito vai até aonde começa o direito alheio. Mas a hora que a gente sai desse enfoque do olhar intrafísico para o âmbito multidimensional, essa condição ela fica mais ostensiva ainda e ampliada. Muito bom, Luimara. Vou fazer só um fechamento, então, desse bloco, e uma coisa que me chamou a atenção nesse bloco é justamente a palavra dever, né? E dever, ele às vezes tem muito ligado à obrigação. Então, eu tenho a obrigação de fazer. E quando você pega e começa a ressignificar a palavra no sentido de um desafio, e isso tem a ver com desafio evolutivo, isso deixa até um pouco mais leve a questão do para-dever, tá? E aí, no caso, eu vou chamar, então, a Thaís para a gente chamar os nossos comerciais. Vamos agora para uma pequena pausa para os comerciais, e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos agora a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada Luimara Schmidt. Eliel, é com você. Bom, Luimara, nós vamos agora para o segundo bloco, tá? E aí a gente vai primeiro colocando uma pergunta, né? Uma reflexão que a gente pode fazer. Eu quero que você depois comente sobre isso, né? Quais os impactos do entendimento dos deveres e responsabilidades cotidianas e a relação com os paradeveres e a programação existencial? Você podia explicar o que é programação existencial? Bom, eu acho que a gente vai começar aí com essa relação com os deveres cotidianos, né? Então, se a gente está aqui, aí a gente vê qual é a cidade que você mora, qual é o país que você nasceu, como é que é a cultura desse local. Então, dependendo do país em que você reside, você vai ter algumas normas, algumas leis, algumas regras para serem seguidas. E esses são os nossos deveres. E aí são deveres que a gente fala, o dever de cumprimento de lei, né? Os deveres cívicos que nós temos aqui
Aqui a gente tem a questão do voto obrigatório, nós temos o serviço militar obrigatório, né, para os homens com idade definida. E esses 2 itens, eles não são obrigatórios em alguns outros países. Então, você vê que quem nasceu no Brasil, nessa condição atual, tem deveres que, se tivesse nascido em outro local, não teria. Da mesma forma, a gente entende muito bem que o Código Civil, o Código Penal e demais legislações, elas trazem regras que, se forem feridas, elas demandam ressarcimento. E nem sempre esse ressarcimento ele pode se dar numa condição de liberdade. Então, acaba sendo que, na medida que existe uma liberdade de atuação, chega também um ponto em que há esse restringimento dessa liberdade. E se uma pessoa comete um crime passível de reclusão, ela vai aí perder essa liberdade. E o dever dela, nesse caso, ela vai ter um cumprimento de uma penalidade. Então, a gente observa que a nossa liberdade, ela tem certas limitações. Na medida em que a gente atua, isso vai sendo conduzido. Também a gente tem um outro dever que é básico, né? Que a hora que a gente tem um corpo físico, o nosso dever de higiene, o nosso dever de autocuidado, aí sim, com uma alimentação, com a própria condição de exercícios, as relações de afeto, um sono. Atualmente não está tão fácil assim para a gente falar que o autocuidado físico que é um dever. Veja bem, eu estou trazendo algo que, assim, se você não cuida de você, não cuida do seu corpo, quem é que vai fazer isso? Então, de quem é esse dever? E aí, então a gente, por estar aqui numa condição física, num mundo que a gente vive, nós temos aí a condição de estudo ou ausência de estudo, mas de algum modo se chega a uma atividade profissional. O desempenho dessa atividade, também realizado com dedicação, realizado com profissionalismo, seja qual for a atividade, de um serviço doméstico para uma gestão empresarial, qualquer atividade, ela deve ser realizada com a sua dedicação, com integridade e a sua competência. Se eu não tenho competência, eu vou buscar essas habilidades e buscar a qualificação. Então, isso no aspecto físico e de dever, né? Por outro lado, se a gente vai agora para o âmbito do para-dever e da programação existencial, aí nós estamos já falando assim, mas o que é uma programação existencial? O nome já está dizendo, é um programa para essa existência. Então, essa programação, a gente chama de PROEX, programação existencial, que foi estabelecida previamente, mas não está escrita em pedra e não é uma coisa absolutamente rígida. Então, a gente tem condições que, às vezes, a gente vai fazendo ajustes dessa programação existencial. Então, acho que num primeiro momento, se a gente esteve no curso intermissivo, num momento prévio, que a gente teve mais lucidez e entendimento da nossa condição, falou, olha, eu sou uma consciência, eu não sou apenas um corpo físico. Quando eu estou na dimensão humana, eu tenho um corpo físico e corro o risco de esquecer muito da minha própria essência consciencial. Então, eu acho que um para-dever que a gente alavancou para nós mesmos é essa condição de resgate da autoconsciencialidade. E a partir do entendimento dessa condição, a gente passa a ter aí uma clareza. O que eu preciso mudar na minha vida hoje? Quais são as atitudes que eu venho tomando que elas não são saudáveis para mim, em primeiro lugar, porque é a autoevolução, e para os outros, que é o processo da interassistência. Então, essa relação de para-dever aí, ela vem conectada com o aspecto da intraconsciencialidade.
o mundo íntimo, que vai sendo renovado, e também deixo de estar colocando para os outros culpas, queixas e reclamações, porque eu trago para mim essa condição. Eu sou a responsável pela minha vida, eu sou responsável pelo que me acontece, seja de bom ou não bom, ou ruim, ou mesmo que venha a trazer conflitos e desavenças. Então aí você pode se perguntar, mas eu não quis que isso acontecesse. Só que muitas vezes a gente retoma aquela condição da lei de causa e efeito. Então, aí a gente fala, sabe-se lá o que eu aprontei, porque eu também não tenho essa clareza e não tenho essa rememoração. E do que eu fiz em vidas pretéritas para estar numa condição hoje que é desse modo. Então, a hora que a gente tem essa ótica do paradigma consciencial aplicado para a nossa existência, a gente muda essa concepção. Então, nesse sentido, os paradeveres, eles estão intimamente ligados à programação existencial, porque existe também a condição do bom uso das nossas habilidades. E muitos de nós temos habilidades e potenciais subutilizados. E isso também não é bacana, porque eu posso contribuir e estou me privando e privando os outros do bom uso dessas habilidades e competências. Mais ou menos por aí? Tranquilo, Luimara, muito bom o seu esclarecimento. E aí, se a gente pensar, né, qual a conexão que pode fazer entre para-dever e conscienciometria? Agora a gente começa a entrar bem na especialidade que é a nossa interdisciplinaridade hoje aqui, que é a conscienciometria. Então, é a medida da consciência, ou seja, a avaliação, a mensuração. Bom, o que a gente pode pensar? Se você não sabe quais são as regras do jogo, você pode dizer que você está falhando? Acho que não, né? Então, quando a gente fala, né, no para-dever, a gente tem que estar sabendo quais são essas necessidades de posturas a serem observadas. No âmbito do direito, a própria ignorância, ela é um atenuante. Então, em não havendo conhecimento, a consciência ou a pessoa, ela vai ter amenizada a sua pena porque ela desconhecia. Então, é isso quando a gente vê, retomando a ideia de diferentes países com diferentes legislações, isso é bem fácil de entender. Agora, se a gente pensa na questão multiexistencial e de vidas anteriores, é uma coisa mais, até certo ponto, subjetiva e vaga. Você fala assim, mas eu não me lembro de uma vida anterior, como é que eu vou ter um para-dever? Por que eu sou responsável por isso se eu não lembro? Aí a gente entra com, novamente, a conscienciometria, que é a capacidade e o instrumento e a técnica para a gente conhecer e avaliar a gente mesmo. Então, de fato, a gente não lembra, a gente não tem isso em mente, mas a hora que nós temos uma possibilidade de questionarmos, refletirmos, e aí a gente usa muito na conscienciometria, fazer essas conexões entre os elementos. Então, veja bem, a pessoa que nasce em uma determinada cultura, com determinados aportes, ou seja, ela tem recursos. Uma pessoa que tenha uma condição, né, a gente tem um colega, né, que o pai e a mãe são médicos, ele nasceu em um ambiente que tinha uma super biblioteca na casa dele. Então, a pessoa ela já nasceu tendo, na infância, já visitou outros países. Veja bem, é uma condição muito diferente de um outro que nós temos também, colegas aqui conosco, que nasceram em condição, que nasceu num ambiente que é de favela,
e a pessoa passou com a sua experiência de vida da infância e adolescência, convivendo nesse ambiente, veja bem a diferença, e tendo o seu autodesenvolvimento, estudando, e na adolescência, até chegar ao ponto de começar assim, não, tem algo a mais, essa vida não é só isso. Então, essa busca, ela independe de onde eu tenha, né, nascido e das consciências com que eu tenha a maior convivência. Mas esse senso de para-dever, ele é um senso que a gente diz, né, que é um senso que ele nos move para buscar algo mais. E esse algo mais, ele está intrinsecamente ligado com uma relação de programação de vida. Então, é o que eu tenho para fazer, para que eu existo, por que a gente convive, por que tem tantas coisas que a gente não compreende. E aí a filosofia já trata disso há muito tempo, mas aqui a gente vai precisar se conhecer e entender até onde vai o limite do que é de minha competência, de minha responsabilidade. Entender meus talentos, que a gente chama de traços, forças e trafores, e compreender as minhas dificuldades, e aí sem um peso, mas com um olhar, assim, realista. Quais são as fissuras? Quais são os problemas? Quais são as corrupções que eu ainda tenho e admito para mim mesma? Se eu olho isso com franqueza, essa metria, ela vai colocar a pratos limpos, ou seja, eu vou ter a clareza das informações a meu respeito. O que eu vou fazer com isso, aí é a essência do segundo passo, mas no primeiro, a conscienciometria tem como unidade de medida o diagnóstico, ou seja, quando você realiza por si próprio, você vai ter o autodiagnóstico, e autodiagnóstico em relação à sua consciencialidade. E aí os seus para-deveres, né, você vai simplesmente falar, não, eu quero resolver isso aqui, eu quero fazer isso. E isso não vem com um peso, ele vem com um sentimento de vamos quitar esse negócio, vamos resolver. Muito bom, Nilmara. E aí nós temos a pensata, né, desse bloco. Eu vou ler a pensata e aí, Nilmara, você pode depois comentar sobre essa pensata. A pensata diz o seguinte, ó: a noção da autocognição interassistencial teática é superior aos conceitos da heterassistencialidade e do para-dever. Léxico das Ordens Pensatas, volume 1, Autocognição, página 166. Você poderia comentar? Eu gosto muito desse termo, autocognição, né? Então, autocognição, autoconhecimento. Eu penso que eu já venho rastreando esse tema lá desde o oráculo de Delfos e da antiguidade. Então, veja bem, a noção da autocognição interassistencial. E aí, teática significa teórica e prática. Então, quer dizer, eu ter esse conhecimento do que significa interassistir, porque aí não é uma questão apenas de ajudar aos outros, e isso muitas vezes se torna mais fácil para muitos colegas, que você se coloca muito bem numa condição superior, e você pode e tem competências para ajudar os outros. Mas como é que fica o receber ajuda e o pedir ajuda? Então, até que ponto existe uma modéstia para se entender enquanto consciência em evolução, tendo ainda muitos aspectos para serem qualificados, muitas aprendizagens à frente. Então, esse entendimento dessa autocognição interassistencial, teórica e prática, ela vai ser mais valorosa, né, do que e superior ao conceito, porque um conceito é uma informação de heteroassistência, na qual você apenas ajuda ao outro, e do para-dever, porque o para-dever enquanto naquela condição de que, olha, eu tenho que fazer
eu tenho esse compromisso. Na medida em que essa autocognição, ela vem com o aspecto da interassistência, eu já deixo de ter esse olhar apenas voltado para minha condição, mas eu começo a me entender enquanto uma mini peça nesse grande conjunto, nesse grande cosmos, nesse maxi mecanismo. E aí eu interajo e também cresço, aprendo à medida em que a gente vai fazendo essa noção mais clara do para-direito amplo. Então, o para-dever, ele está embutido nessa condição. Beleza, muito bom, Mário. Eu vou fazer só um fechamento, depois chamar os comerciais. Uma coisa que me chamou a atenção nesse bloco, né, é a questão da programação de vida da pessoa, né? Então, a pessoa refletir quais são os pontos mais importantes que ela tem e que pode ser significativo na vida das outras pessoas. Então, todo mundo deveria pensar com mais acuidade os seus verdadeiros potenciais, seu autoconhecimento, o que ela é capaz de fazer e o quanto que ela pode se ajudar e ajudar as outras pessoas simultaneamente. Então, achei muito bacana a gente entender essa coisa da programação da existência, programação de vida e o processo do para-dever, né, de estar fazendo esse trabalho de assistência aos outros e a si mesmo. Tá? Muito bacana. E aí eu chamo, então, a Thaís para a gente chamar os comerciais. Posso falar? É que me chamou a atenção a hora que você trouxe. Nós estamos num momento em que as pessoas estão reavaliando seus propósitos de vida. Independente do que a gente fala em termos do cotidiano, e tudo isso já é 1 ano e 3 meses que quem está com autosseriedade está se privando de contatos físicos, está se privando de relações sociais, está realmente, a gente está fazendo esse autocuidado. E a hora que a gente está pensando realmente, propósito de vida, então é um momento que essa reflexão, ela tem alcançado as pessoas de um modo geral e alcançado de forma diferente, né? Isso aí, com certeza, é algo que o momento está trazendo para todos nós. Thaís? Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais e você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então com o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Luimara. Eliel, é com você. Bom, infelizmente nós estamos no último módulo, Luimara, mas está muito gratificante a sua presença e os seus esclarecimentos, muito bacana. E aí, lá no começo, a gente falou sobre a questão do conscienciograma, né? Então, como que o conscienciograma pode contribuir para a identificação dos paradeveres, por exemplo? Bom, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o conscienciograma, né? Eu acho que para a gente entender como ele pode fazer essa contribuição. Então, o conscienciograma, ele tem uma divisão, ele é dividido em 10 seções, e essas 10 seções, as primeiras 4, elas dizem respeito aos nossos veículos de manifestação. Então, a gente tem a primeira que são, aí nós temos o corpo físico. Então, é uma abordagem que é bem ampla sobre aspectos relacionados ao corpo físico. Nós vamos ter 200 questões. E aí a gente tem depois o aspecto das energias, das bioenergias. Hoje, se a gente observar,
tudo que a gente tem na nossa volta, ele tem essa conexão. A gente entende mais pelo processo da energia elétrica, mas se a gente pensar na energia solar e tudo que envolve a energia da natureza e toda essa condição, é uma bateria que recarrega a gente naturalmente, essa energia imanente. Então, são mais 200 questões que a gente tem. Aí depois tem o aspecto emocional. Então, você tem uma outra vertente para você analisar o nível da maturidade das suas emoções e das relações que a gente tem. Em seguida, a gente vai trabalhar a autopesquisa em relação à questão da cognição, do mental soma, do discernimento. Após essas 4 sessões iniciais, o conscienciograma, ele traz a oportunidade de avaliarmos atributos. E aí a gente começa um refinamento. E aí são 6 atributos. E a gente trabalha pela liderança, a questão da comunicação, aspecto relacionado à priorização, diretamente conectado com o livre-arbítrio. Então, a gente vai analisar, a partir do que a gente está priorizando, é que a gente vai entender qual é o nível da maturidade do nosso livre-arbítrio. Porque tem condições, como a gente falou antes, das interprisões, em que eu gostaria de estar fazendo algo, mas a minha condição não me permite. Ou seja, eu tenho contingenciamentos, eu tenho obrigações, eu tenho deveres atuais nessa vida, né? E muitos deles estão relacionados a paradeveres. Se for assim, melhor, porque a gente não vai estar criando novos deveres, novas interprisões. Esse é o ideal para todas as consciências que estejam, né, ressomadas. E temos ainda outros atributos. Então, esse fechamento de 2.000 itens, ou 2.000 questões, eles nos fazem nos trazem um questionamento e, na verdade, nos trazem informações a respeito de nós mesmos. Quando a gente termina essa aferição, essa imersão, a gente cresce no nosso mundo íntimo, porque a gente começa a ficar com mais autorrealismo, e isso nos aproxima de nós mesmos, porque eu vou ter mais aceitação das minhas limitações, porque eu vou também conhecer melhor os meus potenciais, e vou ter clareza das lacunas. E aí, a hora que eu começo a ter esse quebra-cabeça com as peças, a gente começa a reunir as peças, não é? Quem gosta de montar quebra-cabeça, que é um hobby que eu tenho, você vai separando inicialmente as peças pelas cores, para depois começar a fazer essa junção de fato, e finalmente você vai ter uma imagem com maior clareza. Então, o conscienciograma, inicialmente, ele vai fazendo isso, dando essa oportunidade para a gente, em conhecendo melhor como nós estamos nos manifestando hoje, a gente se aproxima da nossa realidade consciencial e pode podemos nos conhecer melhor e rastrear como nós atuamos em vidas anteriores, chegando inclusive, aí sim, a identificar retrovidas, ou seja, personalidades que nós fomos em vidas anteriores. Então, o conscienciograma, ele inicia dando essa margem de autoconhecimento, de autocognição. Quando a gente termina o gráfico, ele nos dá uma fotografia, né, do momento que a gente está vivendo atual, mas, ao mesmo tempo, a ordem dos itens, a gente faz um recorte e é possível fazer uma análise. Nessa análise, se eu pego os principais, vamos dizer, um recorte das 10 notas mais bem pontuadas, elas demonstram habilidades, e essas habilidades, elas têm relação não apenas com o que eu desenvolvo nessa vida. Muitos dos nossos talentos, eles vêm conosco, já nos acompanham. Trata-se da paragenética. Então, pelo conscienciograma, eu consigo fazer esse rastreamento de habilidades inatas. E pelas notas, fazendo um corte também, pelas notas de menor pontuação, eu consigo fazer 2 análises.
as condições realmente deficitárias em termos de inabilidades ou recorrências de patologias. Por quê? Porque a gente tem condições, tem aspectos nosográficos a serem reciclados, a serem compreendidos, a serem acolhidos, porque se a gente não acolhe, a gente não vai mudar. Aquilo que eu não aceito, que eu não identifico, eu não vou mudar. Eu vou ficar brigando com um trafar, eu vou ficar brigando com algo que eu não gosto a meu respeito, ao invés de conseguir ter uma atuação mais efetiva para realmente chegar e fazer uma reciclagem. Então, eu vou identificar nas notas menos pontuadas, esses trafares, mas eu vou identificar também o que está faltando, que são as minhas lacunas, algo que eu não desenvolvi. Então, eu não tenho uma boa pontuação porque eu não tenho experiência, eu não desenvolvi. Principalmente aspectos aí que a gente tem, porque o conscienciograma, ele questiona não apenas questões e aspectos físicos, mas conscienciais da consciência integral. Então, a gente vai falar de um aspecto que envolve curso intermissivo, que envolve retrovidas, que envolve bioenergias, parapsiquismo e principalmente a nossa atuação em nível de cosmoética, que é a ética para além do que a gente tem de cumprimento de leis e da moral humana. Então, nesse sentido, o conscienciograma, ele vai colocar a limpo para que a gente possa entender melhor a nossa própria condição, e aí sim a gente vai olhar e se gerir para esse cumprimento, no caso, de potenciais deveres. Nem sempre, gente, isso vai estar claro, mas eu não preciso ter uma placa escrito em letras garrafais, o tamanho do problema. Se eu estou percebendo uma fumaça, eu já posso inferir que se eu caminhar naquela direção, eu vou estar tendo resultados que me levem a reciclagens favoráveis. Muito bom, Limara. E é uma questão que leva muito a questão de autoconhecimento, né? De estudo de você mesmo. Uma coisa que eu acho importante é que isso provavelmente leva as pessoas a um nível de reciclagens, né? Então, eu vou ter que reciclar certos traços desde o momento que eu consigo fazer esse nível de investigação sobre o conhecimento sobre mim mesmo. E aí, eu queria só entender o alcance dessas reciclagens pessoais. Essas reciclagens pessoais, ela pode atingir até que nível, na sua opinião? Olha, aí agora acho que a gente pode estar pensando grande. Então, a gente começa pensando que a minha reciclagem, ela, em primeiro âmbito, afeta a minha vida, a minha autoexpressão, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as energias que eu emano. Isso tudo vai passando por renovações na medida em que eu penso diferente e que eu tenho outros propósitos de vida e vou trabalhar para isso. Essa mudança, e aí todos sabem, né, porque já passaram por questões que você faz um movimento e gera impacto, principalmente nas pessoas que você convive, que estão próximas a você. Então, uma reciclagem íntima e pessoal, ela reverbera como um efeito halo. Então, aquela situação de você jogar a pedra na água parada. Ela começa com o halos e vai ampliando, ampliando, ampliando. Então, inicialmente, a gente vai ter essas repercussões no âmbito da questão da próxima, familiares, pessoas que a gente convive, colegas de trabalho, mas como nós estamos falando do paradigma consciencial, na medida em que eu emano pensamentos, sentimentos e energias numa outra vibração, eu estou contribuindo para que essas energias reverberem para o planeta como um todo. Então, a gente vai, sim, penso, contribuir
com a reciclagem planetária. E aí a gente traz o tema que é muito ligado ao curso intensivo e aos propósitos da Conscienciologia, que é a Reurbex, que seria a reurbanização que vem acontecendo do extrafísico para o intrafísico. Ou seja, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem, com a pressuposição do paradigma consciencial, uma movimentação, que as consciências estão sendo realocadas do ambiente extrafísico, vamos dizer assim, os espíritos, que a gente chama de consciências extrafísicas, consciências, eles estão sendo remanejados dentro do seu limite de possibilidades, alguns para outros planetas, outros para uma ressoma ou um renascimento compulsório, mesmo sem um livre-arbítrio, porque é chegado o momento da gente fazer uma qualificação do ambiente terreno, para que a gente possa ter mais qualidade e harmonização. Só que devido ao nível de, vamos dizer assim, o nível de densidade das energias, o nível de patologias, que é só a gente, né, agora olhar o contato que a gente tem e ver coisas que parecem assim inadmissíveis. Eu não consigo mais conceber e compreender que existam guerras no nível que existem, e gente trabalhando para isso. A pessoa trabalha para produzir guerras, de um modo com produção mesmo de armamentos, ou então de produção mal intencionada para gerar conflitos. Então, gente, então a gente realmente ainda está numa condição que o nosso planeta ele já está nessa transição. E essas reciclagens que a gente faz dentro de nós mesmos, eu penso que é o primeiro instrumento para essa reciclagem e reurbanização planetária. Eu reurbanizo a forma como eu penso, e não pensar mal dos outros é o primeiro passo. Desafio lançado. Passe sem pensar mal. Ver o que é de mal, o que é de mal intencionado, o que realmente existe. E aí sim, a gente não vai ser cego nem poliana diante dos problemas, mas a gente vai fazer um olhar, mas com outra vertente. Eu olho o problema, mas não penso mal de quem está emitindo, porque eu passo a ter um entendimento evolutivo. Estamos todos em evolução, todas as consciências, e cabe a cada um, dentro da sua cognição, fazer as escolhas de acordo com o seu livre-arbítrio. Muito bom, Luimara. Então a gente vai falar a nossa pensata, então, do último bloco, e aí, Luimara, você faz um comentário bem objetivo e também já acaba se despedindo também do nosso público, tá? Então eu vou ler a pensata. A pensata, ela fala assim, ó: você está tranquilo intimamente quanto aos compromissos assumidos perante o curso intermissivo? Lexo das Hortas Pensatas, volume 2, para dever, página 1215. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente deixa aí para os nossos ouvintes, desejando que eles possam aí verificar aí no seu mundo íntimo se eles se sentem confortáveis com o que vem realizando e com aquilo que vem sinalizando no seu íntimo, se essa condição está mais favorável ou se ainda tem que empreender novos esforços, buscar outras frentes para essa reciclagem continuada. Então, eu agradeço o pessoal aí da Juriscons, aos colegas técnicos, aos ouvintes e principalmente a todos os que estão empenhados na especialidade de desenvolvimento do paradireito no intrafísico, porque para a gente chegar no estado mundial, a nossa jornada é longa, mas nós estamos trabalhando com essa semeadura, vamos plantando, regando, jogando a semente, regando, que o estado mundial é um propósito futuro e vamos chegar lá sim. Bom, e aqui nos meus agradecimentos também gostaria de deixar o convite para você, ouvinte, que esteja interessado em continuar com esse tema e aprofundar a sua autopesquisa através desse instrumento que nós mencionamos, que é
o conscienciograma. Então, nós temos uma instituição da qual eu sou voluntária e realiza cursos para que você possa entender e utilizar melhor, de um modo técnico, esse livro que é o conscienciograma. Então, a instituição é a Conscius e o endereço é www.conscius.org.br. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Limara, nossa convidada de hoje. Obrigado aos ouvintes que participaram, que estão aí ouvindo a gente sobre essa temática. Queria agradecer também a equipe técnica, a Thaís, que é minha companheira de rádio, ao Renato, que é a parte técnica que faz a coisa funcionar aí, para vocês estarem tendo esse programa diariamente. E aí, então, eu passo então para a Thaís o nosso fechamento. Chegamos ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, o professor Eliel Queiroz, agradecemos a presença da professora Luimara, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com sua participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos.